Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Aisha do blog Ganhou Meu Coração e hoje eu vim bater um papo sobre a minha viagem para os Estados Unidos. Eu recebi alguns pedidos e perguntas e muitas pessoas pediram para eu fazer esse vídeo falando um pouquinho mais pra viagem, como foi, a minha experiência com o Airbnb, porque eu tinha citado em algum vlog que eu fui parada na imigração, então eu recebi vários pedidos. Eu recebi várias perguntas também questionando coisas de valores, essas coisas. Eu já fiz um vídeo assim ano passado, quando eu fui pra Paris e pra Londres. Eu fiz dois vídeos, na realidade, dividi em duas partes. Um que eu falava mais sobre valores e o outro que eu falava mais de como planejar a viagem. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse em assistir. Em questão de valor, não mudou muito, viu, gente? Porque quando eu comecei a planejar minha viagem, o dólar estava 2,80 e quando eu fui, o dólar estava 3,30, que foi praticamente a mesma coisa que eu paguei no euro ano passado quando eu fui para Paris. Então, em questão de valores, não mudou muita coisa. Então, se você quiser saber um pouquinho mais de valores, essas coisas, eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês irem lá e conferir, tá? Eu também recebi muitos pedidos e perguntas de como eu começo a planejar minha viagem. E eu tô fazendo um vlog bem especial, um vlog um pouquinho diferente, que é todas as etapas de como eu faço para planejar as minhas viagens internacionais. A minha próxima viagem internacional vai ser em agosto, então eu tô fazendo esse vlog. Vai ser bem minucioso, bem detalhado, desde quando eu começo a procurar passagens, essas coisas, até hotel, tudo. Então eu tô fazendo esse vlog específico, bem detalhado. Enquanto isso, assistam esses dois vídeos que eu falei que eu vou deixar aqui embaixo o link, que foi o de Paris e de Londres, que neles eu explico por cima, eu explico um pouco. O próximo vlog vai ser mais detalhado, só que eu só vou poder liberar quando eu voltar depois de agosto, porque é quando eu faço a minha viagem. Então eu já tô gravando todos os passos. Eu acho que esse vlog vai ficar muito legal, tem várias dicas legais. Enquanto isso, assista esses dois vídeos que eu vou colocar o link aqui embaixo e esse que eu também vou falar um pouquinho de como foi a minha viagem para os Estados Unidos. Uma coisa que gerou muita curiosidade foi quando eu falei que eu fui parada na salinha da imigração, na temida salinha da imigração dos Estados Unidos. Nós chegamos nos Estados Unidos entrando por Miami e o agente da imigração pelo qual nós passamos, ele falava espanhol. E ele também falava um portunhol, então dava pra entender super fácil o que ele tava falando. Às vezes quando ele falava rápido eu ficava meio perdida, mas deu pra, assim, estabelecer uma conversação bem ok. Ele olhou nosso passaporte, perguntou se era a nossa primeira vez nos Estados Unidos, fez algumas perguntas, quanto tempo a gente ia ficar, qual era o motivo da viagem. Aí eu falei que eu tava comemorando meu aniversário e que era uma viagem de compras, e perguntou se a gente ia pra algum lugar depois, eu falei que a gente ia pra Nova York, enfim. Expliquei tudo, como era a nossa viagem, pelo qual motivo era a nossa viagem, e coloquei a digital, passou ok. Na hora do meu marido, a digital dele não pegava. A digital do meu marido é horrível, a digital dele é gasta, então tudo que tem essa questão de digital, ele sofre muito, porque a digital dele é ruim de pegar. Banco, essas coisas, tudo que tem digital é um problema muito sério com o meu marido, porque a digital dele é ruim de pegar. Então ele pôs a digital, tirou, aí o cara falou, coloca de novo. Eu acho que isso aconteceu, tipo, umas 4 vezes. E aí, na última vez, ele conseguiu ler, a maquininha conseguiu ler a digital dele. E aí, ele falou assim, eu vou levar vocês pra um lugar e lá eles vão perguntar um pouquinho mais sobre a viagem de vocês, tudo bem? Na hora que ele falou isso, eu já falei, putz, é a salinha. Mas enfim, falei tudo bem, né? Porque não tinha muito o que fazer, não dava pra sair correndo daquele lugar, apesar dessa ser a minha vontade, meio que sair correndo. Mas a gente foi. E aí a gente entrou na salinha, eu, ele. E quando nós entramos, ele falou assim, vocês vão ficar aqui, alguém vai te chamar, quando chamarem vocês vão. Eu falei, ok. E quando nós estávamos lá, entrou um casal de brasileiros, um casal não, uma mãe e um filho brasileiros, que não falavam inglês também e que eles estavam desesperados. Dava pra ver na cara deles que eles estavam desesperados. Eu tentei me manter o mais calma possível pra dar tudo certo. E quando chamaram a gente foi lá, a gente pegou um cara super 10 mesmo. Muito simpático, muito gentil. Mas também eu tenho que falar que 90% dos casos não é assim. Eles são bem hostis, eles são bem grossos. Mas a gente pegou um cara super gentil e ele começou a conversar com a gente em espanhol também, porque eu falei que o meu inglês não era bom, que eu não falava muito inglês. E ele começou a conversar com a gente em espanhol. Ele falava inglêsnhol e nós falávamos portunhol. Então, tipo, ficou assim, uma conversa meio estranha, mas que dava pra entender.
Ele perguntou as mesmas perguntas que o outro cara da imigração fez. Ele também perguntou qual era o motivo da viagem. Eu falei que era pra comemorar meu aniversário. Ele perguntou quanto tempo nós iríamos ficar em Miami. Eu falei que a gente ia ficar tantos dias em Miami, depois a gente ia pra Nova York. Aí ele me pediu a confirmação das reservas dos hotéis. Eu mostrei pra ele no papel impresso. E depois disso ele me pediu a confirmação da passagem de volta. Eu não tinha. Nessa hora eu meio que entrei em pânico porque eu não tinha. Mas eu tinha o número do voo anotado na minha agenda. Era a única coisa que eu tinha. Eu mostrei pra ele, eu falei que se ele quisesse ele podia entrar no site pra confirmar esse voo. Mas era sinceramente a única coisa que eu tinha. E ele, tipo, olhou assim pra minha cara, olhou pros papéis, olhou pra minha confirmação do voo. Ele viu que a gente foi e voltou com a mesma companhia aérea. E aí ele começou a conversar com a gente pra ver se a gente caía em contradição. Ele perguntou de onde a gente era no Brasil. Eu falei, de São Paulo. Ele falou que já tinha vindo pro Brasil, já tinha ido em Florianópolis e já tinha ido no Rio de Janeiro e na Bahia. Eu falei assim, da próxima vez... Aí a gente começou a conversar. Falei que da próxima vez pra ele vir pra São Paulo, que também era muito legal. E assim, ele foi super, 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 super simpático. Super simpático, desde o começo. Claro, ele tava fazendo o serviço dele pra ver se a gente ia cair em contradição em algum momento. Mas ele tava fazendo o serviço dele, mas ele foi super simpático. Ele perguntou quanto a gente tinha de dinheiro. Eu respondi a quantia que a gente tinha em dinheiro, mais os cartões de crédito. Ele pediu pra mostrar, eu mostrei pra ele o nosso dinheiro, porque ele queria ver o dinheiro vivo, pra saber se a gente tinha dinheiro pra se manter. Ele pediu mais alguns documentos, ficou batendo papo com a gente, mas aí, depois disso, ele já tava meio que crente que a gente tava indo realmente só pra comemorar o meu aniversário. Ele liberou a nossa entrada, tudo nos Estados Unidos, carimbou o nosso passaporte, falou bem-vindo aos Estados Unidos, e aí no final ele falou assim, Feliz Natal. Aí eu fiquei tentando entender porque do Feliz Natal, e meu marido falou, no, Happy Birthday, Feliz Aniversário, não Feliz Natal. Aí ele, certo, tipo, ok, Feliz Aniversário. Então eu falei, obrigada, ele liberou a gente. Aí nós saímos, e quando nós saímos, nós encontramos a mulher daquele cara que tava na salinha, e acho que a irmã, não sei, só sei que ela tava mega desesperada. Ela me deu dó dela porque ela tava grávida. E ela tava muito desesperada, querendo saber o que tava acontecendo lá naquela salinha. Se era porque ele não fala inglês, enfim. Ela tava muito desesperada. Então, assim, nesse caso, eu só tô contando essa história pra vocês, porque se alguém for parada na salinha, nessa salinha da imigração dos Estados Unidos, o melhor a se fazer, eu não sei o que aconteceu com esse cara, mas o melhor a se fazer é manter a calma. E com a confirmação da passagem de volta, claro. Mas mantenha calma, se você tá com toda a sua documentação ok, se você tem a sua passagem de volta impressa, se você tem a confirmação dos hotéis impressa, é só você manter a calma que tudo vai dar certo. Então, a gente tava tranquilo. A única parte que eu fiquei meio assim, afobada, foi porque eu não tinha a confirmação do meu voo de volta. Eu sei que isso poderia ter custado a minha viagem, eu sei que naquele momento eles poderiam me mandar de volta pro Brasil, mas era a única parte que eu acho que eu pequei, que no resto, assim, foi tudo ok. Então, a minha dica é, se você for parado nessa salinha, mantenha calma, fale a verdade, porque se você não falar a verdade, uma hora ou outra você vai cair em contradição, e você cair em contradição é um motivo para eles poderem te mandar de volta pro Brasil. Então, falando que a nossa viagem já começou com muita emoção, né? Nessa salinha da imigração dos Estados Unidos, mas depois disso foi mais tranquilo. Outra coisa também que me perguntaram foi sobre hotéis. Eu tava pesquisando pelo Booking, eu ia alugar um hotel, só que hospedagem nos Estados Unidos é uma coisa muito cara. A hospedagem nos Estados Unidos foi mais cara até do que em Paris. E o hotel nós optamos por alugar pelo Booking, só que como estava muito caro, eu conheci o site Airbnb, só que eu nunca tinha alugado nada por ele. Então eu resolvi experimentar. Gostei muito do serviço do site, super recomendo o Airbnb como uma alternativa para valores menores. E no Airbnb existem 3 formas de aluguéis. Tem um aluguel onde você aluga a casa inteira, tem um aluguel onde você aluga um quarto e tem um aluguel onde você aluga um quarto compartilhado, que seria meio que um hostel. Meu marido queria alugar 2 casas, só que eu falei, como em Miami nós só vamos ficar 5 dias, que compensava mais a gente alugar um quarto em Miami. E foi o que nós fizemos. Nós alugamos um quarto em Miami
E como em Nova York nós iríamos ficar mais dias, né? Nós resolvemos alugar uma casa. Então nós alugamos um quarto pra Miami. No quarto eu fiz um tour, tem um vlog. No dia que eu perdi o voo, no dia do aeroporto, tem um vlog mostrando o tourzinho pelo quarto que eu fiquei. A casa era super aconchegante, super limpinha, bonita. Só que nós tivemos problemas na nossa chegada com os donos. O dono da casa, ele pediu pra gente enviar um e-mail pra ele, uma mensagem de texto pra ele quando a gente chegasse, ou pelo WhatsApp. E foi o que eu fiz assim que eu pisei no aeroporto. Só que a mensagem não chegou. E ele tinha mandado também pelo Airbnb pedindo pra que ninguém no condomínio soubesse que era uma locação do Airbnb. Só que eu não recebi essa mensagem. Ele mandou essa mensagem e a gente já tava voando. A gente já tava, decolando. Então eu não recebi essa mensagem. E daí que começou todo o problema. Quando nós chegamos lá, eu tinha mandado a mensagem, eu vi que ela não estava respondendo e eu vi também que a minha mensagem não tinha chego pra ela. Eu pedi ajuda pro morador do prédio, que inclusive falava português, e me ajudou a entrar em contato com ela. E na hora que ela chegou muito brava. E eu não tava entendendo por que ela tava brava, que ela tava sendo hostil daquele jeito. E ela me explicou que não era pra eu falar pra ninguém, que era uma locação do Airbnb. Que se alguém perguntasse alguma coisa, que era pra eu falar que eu era amiga dela. Só que essa mensagem ele me enviou quando eu já tinha decolado, quando eu já tava chegando nos Estados Unidos. E por isso eu não recebi a mensagem. Como nós alugamos um quarto, nosso quarto era dentro da casa, mas a gente praticamente não encontrava com eles. Tanto é que eu conversei com um cara e eu nunca cheguei a encontrar com esse cara. Eu só encontrei com a esposa dele, que foi quem nos recepcionou. E depois desse episódio dela receber a gente, eu só encontrei com ela mais uma vez. Tanto, eles não ficavam em casa, quando eles estavam na casa, eles estavam no quarto. Era um lugar legal, era um lugar bonito, era um lugar aconchegante. Era um lugar que tinha uma ótima localização, mas eu não recomendo pela falta de comunicação e pela maneira como nós fomos recebidos, mesmo o erro sendo deles. Então, só por isso que eu não recomendo. Já em Nova York, foi bem diferente. Eu tive uma recepção muito diferente. Eu também não cheguei a encontrar o dono da casa. Eu mandei uma mensagem pra ele falando que a gente tinha perdido o voo, que a gente estava atrasado, que o segundo voo tinha atrasado. E ele, assim, foi super solícito, falando que ia deixar a chave com uma amiga dele. E a amiga dele ia nos recepcionar. Quando nós chegamos no aeroporto de Nova York, nós mandamos uma mensagem pra ela. Ela disse que estava muito longe da casa e que ia demorar mais ou menos uma meia hora pra chegar. Nós ficamos esperando ela do lado de fora, na frente da casa. E quando ela chegou se desculpando, porque realmente a culpa não foi dela. Eu falei o horário que a gente ia chegar e depois disso nosso voo ainda atrasou e a gente ainda ficou procurando um transfer. Então, assim, foi super complicado. Tanto é que era pra gente chegar lá 8 horas da noite. A gente chegou em média mais ou menos meia-noite. Ela saiu de onde ela tava pra levar a chave pra gente. Então foi super diferente a recepção. Mesmo o erro não sendo dela, também não foi culpa nossa, mas mesmo o erro não sendo dela, ela foi até onde a gente tava lá, a casa, pra entregar a chave. Como vocês também viram no tour que eu fiz, é um lugar super pequenininho, mas é super aconchegante, como eu falei. E se você não é uma pessoa que tem frescura, eu também super recomendo esse lugar. Vou deixar o link aqui embaixo, ele só aluga de vez em quando. Eu acho que ele só aluga quando ele não está em casa, nas datas que ele não vai estar na casa dele, porque ele mora naquele local. Então ele só aluga nas datas que ele não vai estar ali. Mas se estiver disponível pra data que você for, tudo, eu super recomendo o local. Ele é super 10, super, não cheguei a conhecê-lo, mas super recomendo. E agora eu vou responder algumas perguntas que eu recebi. Perguntaram se era necessário alugar carro em Miami. Depende muito pra onde você vai, o que você quer fazer. Eu não aluguei carro porque eu não vi necessidade de alugar carro. Eu só ia utilizar mesmo o carro se eu fosse por 2 dias. Então eu não vi essa necessidade de alugar carro. Mas se você quiser ir para lugares mais distantes, se você quiser andar muito por Miami, aí eu aconselho você a alugar um carro. Me perguntaram também como que é o transporte de Nova York. O transporte é super tranquilo. O metrô, confesso que é meio confuso, porque no começo eu ficava perdida se era uptown, se era downtown. Então eu ficava meio perdida, mas depois eu me acostumei um pouco. Não precisa alugar carro nem andar de táxi, porque o metrô de Nova York te leva pra todos os lugares. Tanto é que eu só peguei táxi uma vez em Nova York, que foi quando a gente tava voltando pro aeroporto, a gente tava voltando pro Brasil.
porque é caro realmente andar de táxi em Nova York, então acho que nem compensa. Compensa mesmo você comprar um bilhete semanal, que você pode fazer quantas viagens você quiser, você paga um valor fixo pelo bilhete, com esse bilhete você pode fazer quantas viagens você quiser. Então, realmente eu acho que é o que compensa mais fazer em Nova York. Me perguntaram também como que é a comida. Em Nova York não tem como você ir pra lá e não comer fast food. Gente, eu comi muita besteira lá. Eu acho que a única vez que eu comi arroz mesmo foi o dia que nós comemos no The Hello Guy. Eu acho que foi o único dia que nós comemos, tipo, comida mesmo. E no dia que nós fomos no Bubba Gump. Também nesse dia eu comi macarrão e nós comemos camarão. Era uma entrada de camarão. Mas foi o único dia que nós comemos comida mesmo. O resto foi só fast food. E eu não me arrependo nem um pouco de ter, sim, enfiado o pé na jaca, principalmente no Shake Shack, que foi o melhor hambúrguer da minha vida. Gente, se vocês forem para os Estados Unidos ou para algum lugar que tenha Shake Shack, não deixem de comer. Realmente é o melhor hambúrguer que eu já comi da minha vida. E eu ainda tô aprendendo a lidar com o sentimento de que eu só vou poder comer Shake Shack de novo quando eu viajar. E também me perguntaram sobre os valores de comida. Comer em Nova York não é barato, assim como o táxi. É uma coisa que não é barato, é uma coisa que é bem caro. Principalmente agora que o dólar tá muito alto, o dólar tá em média 3,30, então se torna mais caro ainda. Tipo, qualquer lanchinho que você come, que você tá pagando, tipo, $20, na realidade você não tá pagando $20, você tá pagando 60. Eu sei que quem converte não se diverte, mas tem algumas coisas que você tem que, tipo, dar um stop. Então, na comida não era uma coisa delas, claro que eu não dava stop nunca na comida, mas tem coisas que você tem sim que ver se vale a pena. Outra coisa também que me perguntaram bastante é se compensava comprar nos Estados Unidos mesmo com dólar alto. Depende muito do que você vai comprar e da forma de pagamento, tá? Se você comprar, por exemplo, no cartão de crédito, você tem que sempre lembrar que vai ter 6,38% de IOF. E também, se você comprar com cartão de crédito, o dólar não fecha, né, no dia que você compra. Não vai ser o dólar do dia que você compra, e sim do dia que fecha a sua fatura. Se eu comprar hoje o dólar tá 3,30. E no dia que a minha fatura fechar, o dólar tiver 3,50, eu não vou pagar 3,30, eu vou pagar 3,50. Então você tem que ver se vale a pena, porque o dólar tá assim, chegou numa época que ele não parava de subir. Então eu evitei ao máximo comprar no cartão de crédito, mas mesmo assim eu escapuli, comprei bastante, viu? Mas aí depende muito dessa questão. Se você for comprar no dinheiro, é mais vantajoso, porque você já paga um valor fixo. Então é mais vantajoso do que no cartão de crédito. Por exemplo, os eletrônicos que eu trouxe de fora, eu achei que compensou mais. Mesmo eu declarando, também muita gente me perguntou se eu tinha declarado. Sim, eu declarei o computador, porque se eu fosse parada numa outra vez que eu estivesse viajando com ele, eu não tivesse a nota fiscal, ou mostrando que eu comprei no Brasil, ou mostrando que eu declarei pelo número de série, eu seria taxada mesmo o produto já estando usado, mesmo o produto já sendo velho. Então eu resolvi declarar para não ter nenhum tipo de problema, e ainda bem que eu declarei, porque eu vi muita gente sendo parada na alfândega, e eles taxando, eles tirando tudo da mala, e eles pegam muito, principalmente em eletrônicos. Então eu resolvi declarar para não ter nenhum tipo de problema. O celular eu não declarei porque é permitido trazer um celular por pessoa. Então meu marido foi sem celular, ele voltou com o meu antigo e eu voltei com o meu iPhone novo. Então o celular não precisa declarar, mesmo você trazendo de fora. Se você voltar com um por pessoa, você não precisa declarar. Funciona da mesma maneira para relógio, você pode trazer um relógio por pessoa, e para máquina fotográfica pode trazer um por pessoa. Lembrando que máquina fotográfica não é filmadora. Se você trouxer uma filmadora, ela entra dentro do valor da cota, tá? Eu vou fazer um post no blog explicando também um pouquinho melhor sobre o que pode e o que não pode trazer, o que entra dentro da cota dos $500 por pessoa. Você também tem uma cota a mais dentro do Duty Free para comprar na volta. Então eu vou fazer um post melhor explicando isso no blog. Mas os eletrônicos que eu comprei, sim, eu acho que compensaram muito. Mesmo declarando, eu economizei em média uns R$1.000. Se seu intuito é compras, eu acho que realmente vale a pena você juntar uma graninha e viajar para comprar, porque vale muito a pena, mesmo com o dólar alto. Pra mim compensou bastante.
Bom, acho que foram essas as principais perguntas que eu recebi. Se eu não respondi a sua dúvida, se você tem alguma outra dúvida que não foi abordada nesse vídeo, é só você deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. E espero que esse vídeo tenha sido útil para alguém de alguma maneira. Então é isso. Espero também que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de dar um joinha e de se inscrever aqui embaixo no canal. Beijos e até a próxima. Tchau!